Olá, tudo bem com vocês? Vamos falar mais um pouquinho sobre como ensinar a criança a resolver problemas. Vamos falar sobre os nossos filhos numa situação em que, se eles estiverem, um deles está assistindo televisão, o outro desce e fala: mamãe, eu quero assistir TV. Ou papai, o que você faz? Um fica na televisão, o outro pega o celular. Agora não, depois eu vejo isso. É o instinto da gente, né? A primeira coisa que a gente faz é dizer: depois eu vejo isso, eu tomo o celular, né? Ou a gente deixa eles resolverem essa questão, ou a gente coloca limites e horários. O que fazemos? É difícil, né? É uma situação bem complicada, porque às vezes estamos ocupados e a gente não sabe exatamente o que é melhor fazer. Então a primeira opção que vem na mente ou é dar um celular, ou assiste 2 horas depois seu irmão, ou a gente deixa eles se entenderem, ou os dois, ou a gente conversa com os dois e fala assim: olha, acho alguma coisa legal para os dois, conversa aí, decidam-se vocês, não é mesmo? É muito importante a gente ensinar nossos filhos a dividir, a conversar para resolver o problema, a se entender, né? É muito importante também eles verem que tem o apoio dos pais, senão eles não estariam falando com você. Então, conversa com eles. Olha, eu quero que vocês ajam dessa forma. Sempre que um ou outro quiser fazer tal coisa, ajam dessa forma, né? É muito importante eles saberem que vocês estão ali e que vocês confiam que eles vão resolver a questão. E assim se vai para um brinquedo, assim vai para um andar de bicicleta, para um andar de motoca, para um andar de um brinquedo qualquer, um carrinho, uma boneca, né? Isso é muito importante. A gente tem que ajudar nossos filhos a pensar em 2 soluções, né? E colocar qual é a melhor opção, né? Tá dialogando com eles, quais são as melhores opções. Vamos escrever. Se a criança é pequenininha, não sabe ler, mas sabe se comunicar, né? Então isso é muito importante. E o diálogo entre pais e filhos, né, faz com que eles se sintam muito seguros. Muito seguros. Então esse ponto é importante, né? O ponto da raiva também, porque as crianças brigam, elas brigam muito e ficam com raiva, mas dali a pouco estão brincando, né? Isso é muito bom. Então nós precisamos ensinar nossos filhos a criar hábitos saudáveis, hábitos em que eles se perguntam, né? O que eu devo fazer numa situação de raiva, né? Então, quando você está com sentimento de raiva, nervoso ou bravo, né? O que nós devemos fazer? Primeiro a gente tem que dizer para, pensa, respira fundo, põe a mão no peito, respira fundo. O que eu estou sentindo, o que eu tenho, né? Por que eu estou assim nessa situação, né? Por que eu estou com raiva? Nós adultos também, gente, nós adultos fica com raiva, né? É engraçado que aqui em casa já se criou o hábito de um olhar para o outro e falar: respira, calma, né? Então isso se tornou um hábito e isso é muito gostoso, gente. Você não sabe como é bom ter o outro ali para lembrar que nós temos que se acalmar, porque o outro percebe que você tá nervoso e o outro não vai entrar naquela vibe de nervoso também, porque você sabe que energia passa, né? Aquela energia ruim, aquela energia de estarmos irritados, passa um pro outro. Isso não é bom. Então a gente sempre, quando eu falo: eu tô sem paciência hoje, aí meu marido vem, respira, calma,
dá uma relaxada, dá uma voltinha ali no quintal. Então a gente se ajuda. Isso é muito importante na família, gente. Vocês não imaginam o quanto. Isso tem mudado muito os nossos pontos de vistas. Tanto que até quando eu tô dirigindo, chega a ser uma situação engraçada. Que eu falo, ai meu Deus, né? A gente meio que dá uma reclamada, porque você sai no horário, você sai com calma. E sempre tem alguém com pressa, que não dá seta, que entra na frente. Gente, eu reclamo. Eu reclamo dentro do carro. E aí o meu pequenininho fala assim, mamãe, respira, respira. Então chega a ser uma situação, né? Importante. Você vê que ele de pequeno tá aprendendo, né? Então assim, a gente tem que aprender a ouvir, a ter empatia, a compreender, a enxergar o outro. Não precisa a gente às vezes ouvir o outro. O fato de nós enxergarmos o outro, a gente está prestando atenção, a gente está ouvindo ele pelas atitudes. A gente está lendo a pessoa pelas atitudes, ao olhar para o outro, decifrar o que o outro está sentindo, né? Ainda mais quando é família. Isso é muito importante. E quando são primos, quando são amiguinhos, a gente tem que ter empatia, a gente tem que olhar, né? E é o que eu sempre falo para meus filhos, se pôr no lugar do outro. Isso é muito importante. Então, assim, nós, pais, somos os maiores e melhores parceiros dos nossos filhos. Não é verdade? Então, por este motivo, nós temos que ensiná-los a se acalmar, né? Engraçado que eu deixei até aqui na lousinha e o meu filho mais velho gostou, né? Eu deixei na lousa, deve estar ao contrário para vocês. Coloque as mãos no peito. Pense, pare. Pense no que sente. Para acalmar, respire fundo. Pensar positivo. É isso. Pensar positivo. Então, quando você tem sentimentos diferentes, de que forma você tem que agir, né? Fazer isso que a gente fala, que eu já acabei de dizer. Põe a mão no peito, respira fundo, pensa, para. E depois o que faz, né? A gente vai ensinando. E depois, o que a mamãe ensinou pra você? O que você tem que fazer? Pensar no que eu tô sentindo. Sim. E o que você faz para se acalmar? Respira profundamente. Isso. Então, assim, esses meios e pensar positivo é dar uma segurança para os nossos filhos, né? É mostrar para eles que nós estamos aqui, né? Mostrar que nós vamos estar ao lado deles e mostrar que mesmo de longe eles sabem o que fazer, porque a gente ensinou. Nós não vamos estar em toda situação com eles, não é mesmo? Mas nós vamos estar presente na vida deles. E quando eles chegarem daquela situação, eles vão ter para quem contar, para quem conversar, para quem... Olha, eu fiz isso que você falou, mãe, numa situação assim, 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 né? Isso é muito importante para os filhos. Muito, muito, muito. Você não imagina o quanto. Então, assim, a respiração abdominal, a respiração profunda, o pensar, o colocar duas suposições, duas explicações, como devo agir, o que devo fazer, né? Vai fazer com que ele lá fora faça isso, ou numa empresa, ou na escola, ou no parquinho. A criança pequena limita muito a gente. Então, se a gente ensina, ele faz. E ele vai contar que fez. E a gente tem que sempre fazer eles pensarem positivo. Tudo vai dar certo. É a frase mais importante. Tudo vai dar certo. Tudo vai se resolver.
E ele vai pensar positivo e ele vai saber que tudo vai se resolver e que tudo vai dar certo, certo? Então é muito importante a gente passar essa segurança para eles. Claro que a gente pode um dia não estar aqui mais, mas eles vão saber que a gente está no coração e que o nosso conhecimento que nós passamos para eles são muito importantes. E isso é muito importante. Mostrar que nós estamos aqui. Mostrar que o que nós passamos para ele é muito importante para o futuro. Tá bom? Então esse fica mais um recadinho para vocês. E mais um bate-papo sobre como acalmar nossos filhos em momentos difíceis, em momentos de desentendimento. O que nós devemos mostrar para eles. Tá bom? Então, um beijo a todos. Tchau, tchau.